Boa noite a todas e todos. É um prazer estar com vocês novamente. Hoje, sexta-feira, dia 10 de julho, na quase 100 dias aí de pandemia, nessa quarentena, né, que nós estamos todos vivendo, procurando fazer ao máximo o isolamento social. Hoje eu tive que trabalhar na prefeitura, voltei correndo para casa para honrar esse compromisso aqui com vocês às 19 horas de uma live muito especial para mim, que eu tenho o prazer de receber o deputado federal Arlindo Chinaglia. O deputado federal Arlindo é uma figura assim, muito conhecida aqui em Cubatão. Ele já foi deputado em vários mandatos e tem muitos votos, muitos seguidores aqui, né? Para a gente usar esse linguajar da internet, né, Arlindo? Você tem muitos seguidores, muitos apoiadores, né, do seu mandato aqui na cidade de Cubatão. E aí, por isso eu convidei o Arlindo é médico, e ele tem acompanhado de perto a crise sanitária que nós estamos vivendo, e eu pedi para ele para a gente fazer uma conversa sobre isso, fazer uma reflexão, tanto em nível nacional, quanto em nível local, aqui em Cubatão. Arlindo, não sei se você sabe, mas a cidade de Cubatão, ela tem apresentado os piores indicadores do estado de São Paulo. A região aqui é uma região muito difícil, a Baixada Santista, né? Temos assim um índice de letalidade alto, mas em Santos isso se explica até pela idade da população, né? Que é uma população bastante idosa, mas não é a realidade de Cubatão. Nós temos uma população jovem e nós temos os mesmos indicadores de letalidade de Santos, ou seja, né? É uma situação bem grave para nós. E eu acredito que a prefeitura aqui em Cubatão não está sabendo enfrentar esse problema. Isso é resultado, né, do descaso do prefeito com a saúde de Cubatão. E eu sei que isso que nós estamos vivendo aqui em Cubatão acontece também em nível nacional com o presidente da República, que também tem essa postura assim negacionista, né, de negar o problema, negar a epidemia. Então, antes, né, eu queria saber como é que você está vendo a nossa situação, a situação do Brasil no mundo, né? Me parece que nós já somos, infelizmente, o epicentro dessa doença no mundo. Estamos chegando, né, a patamares assim próximos já dos Estados Unidos em número de mortes. E aí eu sei que, como você está acompanhando isso muito de perto, queria começar, né, essa conversa fazendo esse diálogo, né, nacional, essa avaliação nacional para a gente chegar aqui no local, que eu acho que tem muita similitude. Eu tenho falado que o nosso prefeito aqui em Cubatão, ele é o Bolsonaro de Cubatão, ele tem o mesmo tipo de postura que o presidente da República. Vamos lá? Bem, bom, Paula, primeiro, o prazer é todo meu de estar aqui. Quero te agradecer pelo convite. Com referência ao que você apelidou, né, de apoiadores do Cubatão, Cubatão, eu diria que acabei fazendo algo muito mais importante, são vários amigos e amigas. Verdade. E é claro que a gente pode ter começado pela política, mas ao longo de tantos anos, tantos enfrentamentos, dificuldades, etc., e também vitórias, é claro, a gente acaba evoluindo para ter amizade, né? Então, eu quero fazer esse registro ao cumprimentar todos aqueles que estiverem nos assistindo, né? Segundo, Eu vou até mostrar, então, porque eu faço aqui essa introdução um pouquinho mais longa para o pessoal ir chegando, mas a gente já tem várias pessoas aqui com a gente te cumprimentando. Então, antes até de você entrar no tema, acho que é interessante a gente mostrar os amigos aqui de Cubatão que querem te cumprimentar. Michel Costa, que é meu colega da prefeitura, professor, supervisor de ensino. Carlos Figueiredo, também um companheiro do Partido dos Trabalhadores. O Antônio Timóteo é nosso pré-candidato em Mongaguá, viu, Arlindo? Ele assumiu esse desafio aqui recentemente, porque o nosso pré-candidato faleceu, né? Infelizmente, repentinamente, por um infarto, e o Antônio assumiu esse desafio e está começando agora essa caminhada, é nosso pré-candidato lá. Temos aqui também ó, o Antônio José, que é nosso pré-candidato a vereador aqui na cidade. O Tonhão da Ilha Bela, que é o bairro onde ele mora.
E o Tonhão tem mais uma característica que você não percebe, né, pela imagem dele, mas ele é deficiente visual total. E mesmo assim, ele é um dos mais assíduos em todas as minhas lives, participa, comenta, compartilha, e mais que isso, eu já fiz uma live com ele, Arlindo, foi maravilhosa. Ele conhece todos os problemas da cidade, apresentou várias propostas, várias soluções para os problemas do nosso dia a dia. Aqui, uma grande amiga sua, a Lena, também, esposa do Zé Carlos. O Genivaldo, nosso companheiro também da executiva do partido, o Boy. A Domingas, a Eni Ravanelli. A Eni é uma enfermeira daqui de Cubatão, já está aposentada. E, por acaso, é minha mãe também. E também uma seguidora aqui. O João Silva também é nosso pré-candidato a vereador, o João Garçom, também muito famoso aqui na cidade, também um apoiador, viu, do seu mandato. E vamos começando por esses, né? Mas já temos aqui, olha, 17 pessoas, e esse número com certeza vai subir aí para muito. Então, peço desculpa a interrupção, mas achei que era oportuno já cumprimentar as pessoas, fazer essa saudação. Eu agradeço, quero cumprimentar todos e todas que você apresentou, mas eu tenho que, evidentemente, priorizar a Dona Eni, não é pouco, hein? E uma mãe, assim, militante do SUS, viu? Me ensinou bem, viu, Arlindo? Ela é sanitarista, militante da enfermagem, lutou para conquistar aqui em Cubatão às 6 horas, né, para a enfermagem, e conseguiu, né? Aqui a cidade de Cubatão é uma das poucas cidades que reconhece jornada de 6 horas para os profissionais de enfermagem da prefeitura. Então, tá bem. Cumprimentar a todos aí. E eu estava dizendo, quando a Paula fez referências aos números, tanto de Santos quanto de Cubatão, referentes à mortalidade, eu li essa explicação de uma autoridade de saúde do Estado, que, no caso de Santos, teria a ver com a população mais idosa. E ele disse que, no caso de Cubatão, na interpretação dele, teria a ver com as comunidades, ou seja, com as más condições das pessoas estarem, portanto, muitas vezes em moradias onde o acúmulo, a convivência forçada com as outras pessoas seria, digamos, a causa que ele levantou para esta mortalidade elevada. Aliás, nós perdemos aí pelo menos 2 amigos recentemente em Cubatão. Sim, verdade. Pela Covid. 2 irmãos da mesma família. Paulo Papagaio, inclusive um militante da saúde, né? Também do movimento sanitarista, sempre foi um conselheiro, né, do Conselho de Saúde aqui da cidade. E foi uma grande perda, e para nós todos, né, em especial, assim, ele era um dos coordenadores da campanha nessa área de saúde, e a gente é muito triste até de lembrar, até porque essa situação, né, da mesma família, né, e não só, e nós temos vários outros companheiros que nós perdemos, colegas da prefeitura de Cubatão. Eu percebi, sabe, Arlindo, até aproveitando assim, muita gente, muitos profissionais da saúde, né, sendo vitimados pela doença, né, e nós tivemos motoristas de ambulância, um profissional que trabalhava no gesso, muitos profissionais da área de saúde ficaram doentes, né, e alguns, infelizmente, não conseguiram superar esse problema. Então, eu lamento, homenageio todos, inclusive o Sebastião, que foi outra causa, mas também perdemos, enfim, queremos homenagear todos e nos solidarizar com as famílias, né? Mas você dizia do Brasil hoje ser o epicentro. Eu vou dar um dado aqui que é chocante. Se a gente pegar os 10 países mais populosos do planeta, o Brasil é o 6º país. Nós temos 212 milhões de habitantes. Se a gente tirar Estados Unidos e o México é por uma questão
digamos, de ter rigor, enquanto nós somos 212 milhões, se nós somarmos China, Índia, Indonésia, Paquistão, Nigéria, Bangladesh e Rússia, isso soma 3 bilhões 830 milhões 306 mil pessoas. Nesses 3 bilhões 830 milhões, etc., morreram 48.798 pessoas. Enquanto no Brasil, com 212 milhões, desgraçadamente, já morreram 69.316 pessoas, dados de hoje de manhã. Hoje, possivelmente, nós já chegamos aos 70 mil, agora à noite. Então, desses 133 estão aqui em Cubatão. Pois bem. Então, a média de mortalidade de Cubatão é 3 vezes a média nacional. Exatamente. 3 vezes a média nacional. Bom, então, isso daqui não tem nenhum apoiador do Bolsonaro que possa contestar. É impossível contestar. Bom, então, a primeira e óbvia conclusão, o que o Bolsonaro fez, nós poderíamos traduzir de forma direta que ele se aliou ao Covid-19. Ele se aliou. Porque qual foi o movimento que ele fez? Desde o início, ele falou que aquilo era uma gripezinha, que não tinha que se preocupar, e trabalhou o tempo todo para as pessoas não fazerem isolamento ou a quarentena. E ele surge com a ideia da hidroxicloroquina, e nós não podemos cair na armadilha de ficar discutindo a hidroxicloroquina, isso que ele quer. Não, ele usa a hidroxicloroquina para combater o isolamento. Ele cria uma expectativa que é irreal. Sim. E ele agora foi contaminado. E ele tomou a hidroxicloroquina numa live, na frente ao vivo. Mas é bom todo mundo saber que ele faz 2 eletrocardiogramas por dia, porque ele sabe que pode matar por arritmia cardíaca. E aí, se quiser provocar, eu falei isso em plenário, com respeito, é claro, porque ele anuncia que a hidroxicloroquina, digamos, inclusive, protege as pessoas, não é isso? Toma que você não vai ter problema. E ele anunciou que tomava a hidroxicloroquina antes de ser contaminado. Por que a hidroxicloroquina não impediu que ele fosse contaminado? Claro, se ela tivesse algum efeito, né? Nesse sentido. Segunda coisa, se é tão eficaz, por que a avó da primeira-dama está entubada numa UTI, se a hidroxicloroquina, digamos, fosse a panaceia que ele anuncia? É verdade que tem trabalho que diz que a cloroquina tem efeito, publicaram, depois retiraram. Mas o fato é o seguinte, todo mundo está na expectativa de uma vacina, não está? Sim. Porque ninguém sabe, porque o Brasil entrou naquilo que se chama areia movediça. Porque não tem nenhum país, nenhum lugar do planeta onde a contaminação, estando em ascensão, estando aumentando, as autoridades cedem ao poder econômico para abrir o comércio, para colocar a economia em atividade. Então, é uma loucura total. E aí está a explicação de nós sermos aquilo que você denominou epicentro. E estamos passando, digamos, a vergonha de termos aqui a nossa vizinha Argentina com um número de mortes comparados ao Brasil absolutamente incomparável de tão pouco. Claro, e falando proporcionalmente, né, Arlindo? Porque muita gente ainda fala, não, mas é que a Argentina é bem menor. Não, nós estamos falando em termos proporcionais ao número de habitantes. Né? Mas quando eu falei de 3 bilhões 830 milhões, é exatamente para combater esses que sabem que estão mentindo quando dizem que é porque a nossa população é grande. É exatamente pelo que você acabou de
felizmente, colocar uma vacina. Então, ao não ter vacina, primeiro, o Brasil foi o 15º país grande a chegar à Covid-19. Então, teve 14 países na nossa frente. Para a gente aprender com eles, né? Nós tivemos tempo de... Tá perfeito. Nós tivemos um mês para nos preparar. A sua mãe é testemunha e vítima ao mesmo tempo, ainda que aposentada, mas nós nos solidarizamos sempre. O Brasil não conseguiu sequer produzir máscara para os profissionais de saúde. Isso. Não tem máscara cirúrgica para todo mundo. Não tem. Eu não vou dar nome de hospital famoso e bom aqui em São Paulo para não contaminar a imagem dos hospitais. É porque também não tem onde comprar. Bom, o Mandetta, ainda no período dele, ele inventou a história que uma vez a contaminação sendo comunitária, ou seja, quando ela está um pouco maior, né? Não deveria fazer testes. Então, o Brasil, muito provavelmente, é o país que menos testes faz no planeta. Quando a pressão aumentou, o governo Bolsonaro anunciou 46 milhões de testes. Depois de 4 meses, sabe quantos testes, praticamente 4 meses, o Brasil fez? Quanto? Não sei. 3 milhões e 100 mil. Não chega a 10% do prometido. Sim. Bom, e aí o que ocorreu? Né? Então, teve um momento que Manaus explodiu toda a rede. O prefeito de Manaus está aqui em São Paulo. Está internado no Sírio-Libanês. Mato Grosso agora explodiu. Estão tendo que levar pacientes para outros estados. Então, morreu muita gente sem nenhum tipo de atendimento. Bom, então, quando a gente diz que o Bolsonaro é um genocida, nós não temos nenhuma dúvida. Sim, não é um exagero, né? Não, nem um pouco. Porque na Câmara, que é a experiência que eu vivencio toda semana, mentem, mas depois fogem do debate. Eu tive a ideia de fazer esse levantamento depois de um pronunciamento de uma ex-procuradora, ex-juíza, agora aposentada, chamada Bia Kicis. Ela fez esse argumento. Quando ela fez, eu sabia que era mentiroso, que o número de mortes aqui era grande porque a população é grande, aí eu fui atrás desse grau de comparativo. E tenho vários aqui, mas já é o suficiente, creio, no decorrer, se aparecer a oportunidade, eu quero citar outras coisas. Então, nós estamos pagando um preço alto. Finalmente, Paulo, ele argumentava que estava preocupado com o emprego, com o dia seguinte, mas nem isso ele faz. Porque o Congresso Nacional deu ao Bolsonaro todos os instrumentos que ele precisaria para ele gastar quanto ele quiser. Eu vou repetir, quanto ele quiser. É a diferença entre presidente da República, governador e prefeito. O prefeito não consegue imprimir dinheiro. O governo federal pode. Os governadores também não. Então, ele tinha que ajudar os estados e municípios, ele tinha que, digamos, prover de recursos aquelas pessoas que, mesmo sendo favoráveis ao isolamento, saem de casa porque não pode passar fome, é claro, ou vai trabalhar, ou vai atrás de algum bico. Então, é mentira que ele cuidou do emprego, é mentira que ele está cuidando da economia. O ex-ministro Meirelles, do governo Lula, que foi presidente do Banco Central, ele falou, olha, o problema não está na economia, o problema está na pandemia. E pode fazer o que quiser, que não vai ter inflação. Porque todos nós sabemos que quando você fala, nós vamos emitir títulos da dívida pública, nós vamos imprimir moeda, olha a inflação. Não tem risco de inflação. A economia está para baixo de zero. Sim. Então, esse é o estado da arte, né? Mal apelidado, que eu estou falando, por quê? Então, nós temos um presidente que ele é insensível à dor humana e incompetente total para tomar uma decisão correta. Verdade. Deixa eu aproveitar aqui também os comentários, que minha colega Simone Ramos, advogada aqui em Cubatão, minha colega da Comissão da Mulher Advogada da OAB, eu era presidente dessa comissão, Arlindo, mas já tive que me desincompatibilizar, né, porque agora sou pré-candidata a prefeita.
Mas as minhas colegas continuam aí essa tarefa, mesmo diante da pandemia, têm assistido aí as mulheres em Cubatão. A Lena, homenageando mais uma vez o Tião e o Paulo Papagaio, sempre presentes. Obrigada, Lena, pela lembrança. O Ginaldo também, cumprimentando você, Arlindo, meu amigo. Aqui, o Aloísio Santos também é um companheiro nosso, pré-candidato a vereador e profissional da área da saúde. Ele é servidor público, trabalha na farmácia, e ele tem assim, feito alguns depoimentos muito importantes, assim, mostrando a situação que está o nosso hospital, o nosso sistema de saúde aqui em Cubatão, a falta de medicamentos, né? Assim que as pessoas, primeiro, elas também a exposição que os profissionais de saúde vêm sofrendo com falta de EPI, né, equipamentos de proteção individual. Ele mesmo na farmácia já teve lá que brigar para poder ter direito à máscara, ou exigir que as pessoas que viessem buscar medicamentos estivessem com máscaras, né? Para que ele não fosse contaminado, claro. Então, ele tem feito um trabalho muito importante aí de denunciar. O Antônio José confirmando aí, Arlindo, isso não seria uma armação mundial? Ele pergunta, né? Mas eu acho que ele está se referindo muito, não ao vírus, mas sim a essa postura, né, do presidente Bolsonaro, que é muito equivalente à postura do presidente Trump nos Estados Unidos, de negar, né, a própria doença, de inventar, como você bem colocou, um remédio milagroso, né, para que as pessoas deixem de temer, né, a contaminação e continuem com as atividades normais, né, e se expondo ao risco, né. Eu acho tão criminoso e, ao mesmo tempo, tão burro, porque, assim, uma orientação clara, né, para o isolamento, assegurando renda, né, transferência de renda, segurando o mínimo para que a população pudesse permanecer em casa, custaria muito menos para o Estado brasileiro, né? A gente sabe que todas as ações preventivas de testagem, né, em massa da população, isolamento das pessoas nas suas próprias casas, seriam condutas mais saudáveis e muito menos onerosas do que você pagar, né, a UTI para aqueles que pioram. Então, assim, eu realmente não encontro explicações assim lógicas para esse tipo de conduta dos nossos governantes. A Edna, né, dando boa noite. Eu vou falar que só quem não falou ainda. O João falando que a vergonha maior é a propaganda da cloroquina que o presidente faz, né? Não posso deixar de mencionar aqui a saudação do nosso presidente do Partido dos Trabalhadores, José Carlos, né? Também um grande amigo do Arlindo e está no grupo de risco, verdade. Também nossa pré-candidata, a vereadora na cidade, a Paloma Santos, também cumprimentando. Bom, é isso. Você tem alguma explicação, Arlindo, para esse tipo de comportamento? Assim, o que ganha, né, o presidente Bolsonaro com essa conduta? Porque está saindo mais caro para o Brasil, né, o tratamento, a omissão, né, na prevenção vai custar mais caro depois no tratamento, que é muito, né, como eu disse, exige equipamentos, né? A sobrecarga, o colapso do sistema, tudo isso provoca um dano, porque, por exemplo, agora, né, meses depois, as prefeituras correm para construir hospital de campanha, tudo isso que, eu acho, tomando medidas mais preventivas, apostando na estratégia de saúde da família, né, no mais médicos, nos agentes comunitários de saúde, para orientação clara da população, teria ficado mais barato. Até do ponto de vista econômico, me parece, né, que não foi adequada às condutas que foram feitas, tanto em nível nacional quanto estadual, porque também a gente, acho que perdoa muito, né, o governador João Dória, porque, claro, comparado com o presidente Bolsonaro, ele parece bem melhor, mas eu acho também que ele poderia ter tomado medidas muito mais eficientes do que as que foram tomadas, né, pelo governo do estado, inclusive em apoio, né, aos municípios, em apoio a uma estratégia regional,
Nós que estamos aqui numa região metropolitana, nós sentimos muito isso, porque o SUS é um sistema regionalizado, né? Então, não dá para você pensar também os equipamentos de saúde do ponto de vista municipal. Você tem que ter uma conduta, uma estratégia regional. Então, os prefeitos até tentaram fazer isso logo no início da pandemia, chamaram a reunião do CONDESB, que é o Conselho de Prefeitos, né? Definiram estratégias comuns, mas depois, logo depois desse primeiro momento, cada um começou, principalmente aqueles prefeitos que eram candidatos à reeleição, a flexibilizarem essas regras que eles mesmos tinham estabelecidos, né, por orientação do governo do estado, pela pressão do comércio. Quer dizer, em vez de incentivar, né, por exemplo, com redução de impostos, né, para minimizar os impactos econômicos do isolamento social, da suspensão das atividades, eles, em vez de agir corretamente, facilitando a vida do comércio, não, vamos flexibilizar, não, todo mundo pode voltar a comprar, o que é uma mentira. A gente vê hoje, eu conversava ainda com um proprietário de restaurante, que foi permitido ele voltar a trabalhar, mas não tem cliente. Né? Não dá para sustentar, porque é isso, são informações dúbias, as pessoas não têm segurança ainda do que deve ser feito. Então, são medidas que até aparentemente parecem, não, vai voltar, vamos flexibilizar, voltar às atividades. Não vai voltar, é o novo normal, né? Como que é esse novo normal que a gente... Como que a gente pode se preparar para esse novo normal, né? E quais teriam sido as medidas mais adequadas para serem tomadas nesse momento? Olha, Paula, se eu fosse definir numa palavra, eu diria que é covardia. Eu explico por que é covardia. Porque os empresários inescrupulosos, ele, quando se sente, com o seu lucro caindo, quando ele acha que ele vai sofrer algum tipo de prejuízo maior, então ele não quer saber. Eu vou dar um exemplo concreto. Quando começaram as carreatas, as manifestações, para que abrisse a economia em apoio ao Bolsonaro, há um mês e meio atrás, sei lá quanto tempo, vocês viram que a grande maioria não descia dos carros. Ou seja, vai você, pobre, trabalhar, porque eu que mando em você, não vou sequer descer do meu carro. Essa é a síntese. Sim. Então, e tem exemplos no mundo inteiro. Então, por exemplo, quando a pandemia chegou na Itália e chegou pesado, o prefeito de Milão veio para a televisão e falou: Milão não pode parar. Sim. Bom, aí foi a tragédia tamanha que ele voltou à TV, pediu desculpas, reconheceu o erro e confessou ele e outras autoridades de que a pressão era econômica. É por isso que eu digo, se eu for escolher uma única palavra, pode não ser só esse motivo, é a covardia e a, digamos, subordinação ao poder econômico. Todos. Você pega o governador do Distrito Federal, Ibanez Rocha. Ele estava indo muito bem, lutando para fazer isolamento. E agora, depois que fez uma visita ao Bolsonaro, então ele está liberando num momento onde os casos em Brasília estão aumentando. É uma loucura. Então, há 2 semanas atrás, foi feito um levantamento, se não me engano, foi pela Folha de São Paulo, de 27 capitais, em 20 estava aumentando em nível acelerado. Aí, digamos, que é o poder econômico como um elemento central, eu não tenho dúvida. O outro, até para provocar, é burrice mesmo. Né? É burrice. Por quê? O Bolsonaro não se recuperará jamais dessas dezenas e dezenas de mortos que ele é o maior responsável. Porque o que ocorreu? Não tem vacina. A única vacina que nós temos hoje, eu vou apelidar de vacina, é exatamente o isolamento social. Porque você tem uma vacina de você injeta um antígeno para o organismo reagir. Sim. Quando você pode ser contaminada ou contaminado. Agora, a vacina, em termos sociológicos,
hoje, em termos sociais, é não ter contato. E na medida que nós ficamos no meio do caminho, não foi feito o isolamento corretamente, e o Bolsonaro é o grande responsável, porque ele criou uma escola, né, do mal. Então, fica esse vai e vem. Então, vai ficar infinitamente pior em número de mortes, em número de contaminados e até em gastos na saúde, que nessa altura eu sei que não está no centro da tua preocupação. Você está entrando no argumento do Bolsonaro, né? Porque o Bolsonaro fala que tem que ativar a economia. Mas se você pegar, Boris Johnson recuou de direita, liberal. Você tem, digamos, outros exemplos, tipo Ucrânia, que ninguém consegue entender, e tem, enfim, você tem o Trump. O Trump ele fez exatamente igual o Bolsonaro. Quando ele percebeu a tragédia que ele jogou o povo americano, ele tem dado seguidas declarações apontando o dedo para o Brasil. Fala, olha como é que está no Brasil. Se eu tivesse feito aquele caminho, eu tinha morrido dos dois. Eu salvei 2 milhões de vidas. É um mentiroso, cínico. Mas é só para dizer o seguinte, que como é que o Bolsonaro é visto mundialmente. Sim. Né? E, lamentavelmente, vamos falar, tem um governo progressista que também tem um idiota na presidência que eu não imaginava que fosse, que é o presidente do México. A gente torceu tanto para ganhar, ganhou. O imbecil falou, vamos dar abraço, vamos dar beijinho. Por isso que eu fiz questão de acrescentar a burrice. Agora, a base disso tudo, eu diria, covardia de um lado, burrice do outro, está a mais absoluta insensibilidade com a dor humana. Então, tem eu diria assim, algo grave, que é uma fratura no caráter, fratura naquilo que a pessoa... Para mim, o maior sentimento humano é o da solidariedade. Não é a caridade, é a solidariedade, que é superior, para mim, à caridade. As pessoas não têm solidariedade nenhuma. Bom, então, ninguém sabe quanto tempo vai durar a pandemia no Brasil. E aí eu quero falar, Paula, havia estudos, porque, veja, o vírus chegou de avião. Por que São Paulo, a cidade, foi a mais contaminada? Porque aqui, veja, o comércio está centralizado aqui, enfim, aqui tem hubs onde o avião chega do exterior, para em São Paulo, daqui vai para a Bahia, e assim sucessivamente. Então, o vírus chegou de avião, muitas vezes de primeira classe, né? Entretanto, o que é que deveria ter sido feito e não foi? Aqui, em plena pandemia, no aeroporto de Guarulhos, houve reportagem de gente, funcionário da Globo, dizendo, olha, eu cheguei na Itália, lá na Itália nos examinaram, viram a temperatura, fizeram lá um questionário. Eu cheguei aqui, não separaram nós que chegamos da Itália, que naquele momento era o epicentro da pandemia, do pessoal que chegou dos Estados Unidos, chegou no centro daquele outro lugar. E chegou uma funcionária, olha só o despreparo. Eles estavam mantendo a distância porque fizeram isso na Itália. Vamos juntar com a fila no ficar grande. Ai, caramba. Então, veja, houve um estudo que previa, e eu falei para um membro do governo, não vou dizer nome porque uma relação de confiança não cabe. Claro, claro. Mas eu falei o seguinte, falei, olha, façam barreira sanitária, porque a próxima onda será no litoral. E a previsão dos estudiosos era do Rio Grande do Sul até a Bahia, portanto, passava pela Baixada Santista, obviamente. Então, isso era previsto, Paula, o dramático que é, tudo era previsto. Então, primeiro contaminou São Paulo, não fizeram barreira nenhuma para a Grande São Paulo, nem fizeram para a Baixada e nem fizeram para o interior. Eu apresentei projeto de lei obrigando a Polícia Civil, Polícia Militar, Polícia Rodoviária, enfim, tudo aquilo que tem a ver com a vigilância sanitária, a fazer barreiras sanitárias. Não custa nada. Eu fui circunstancialmente em Goiás, uma cidade de 80 mil habitantes. Lá tem barreira. Sim. Lá tem barreira. Eu não sei se Cubatão tem, eu presumo que não tenha. Entendeu? Eu presumo que não tenha pelo que você relatou e por aquilo que eu li. Sim. Então, é uma circunstância que, digamos, só não está infinitamente pior porque tem o SUS. Verdade. Porque tem o SUS.
com toda a precariedade, baixo salário, falta de dinheiro, falta de equipamento, tudo que tem de insuficiência, eu acho que você, como prefeita da cidade, se depender da minha opinião e da sua mãe, a prioridade principal é fortalecer o SUS. Claro, com certeza, Arlindo. Será... Não, é de muitos anos essa educação que eu recebo. Eu acho que, assim, e a gente veio aqui, eu olhei os orçamentos, né, dos anos anteriores, que não é, a gente está fazendo críticas até agora ao que foi feito agora, durante a pandemia, mas é importante também mostrar que houve uma diminuição dos investimentos em saúde nos últimos anos, de 2017 para cá. Sempre aqui na prefeitura, o previsto não foi realizado. Então, assim, houve uma redução de investimentos na área de saúde, e isso é sentido, porque aí não adianta, você sabe que a máquina administrativa, ela é como um navio, ela demora um pouco para você pôr num curso, né? Você não dá para, eu amplio os leitos de um dia para o outro. Não amplia, porque você tem que comprar, você tem que selecionar a equipe, você tem que capacitar a equipe, né? Tem que fazer as obras, então é uma coisa que demora um tempo. Então a gente tinha que ter se preparado, tinha que ter se organizado, e essa ausência de investimentos nos anos anteriores na área de saúde está sendo muito sentida por nós. E por isso mesmo que nós não temos capacidade, né, de enfrentar de uma forma mais integral o problema que nós estamos vivendo. Eu quero mostrar aqui que é muita gente querendo participar, não posso só eu te monopolizar. A Paloma falando aqui que Cubatão está agonizando por falta de políticas públicas, que a cidade está desgovernada. Nós fizemos até um ato público, guardada a segurança, né, o distanciamento. Fizemos um ato público para denunciar esse descaso do prefeito com a saúde de Cubatão. O Zé Carlos pede, né, para você fazer uma análise da gestão do Ministério da Saúde. O Vanderlei, nosso companheiro também do Partido dos Trabalhadores, dando um abraço. Aqui, olha, o Zé Luiz Toffoli, amigo do nosso amigo, né? José Antônio Dias Toffoli. O Zé Luiz, que é o irmão mais velho dele, também que nos acompanha sempre aqui, nos prestigia nas lives, mandando um abraço, né, para nós, que, através da vivência política, lutam pela justiça social e ousam defender a classe trabalhadora, principalmente os mais lascados. Estou com vocês. É verdade. Inclusive, o Zé Luiz foi candidato, né, algumas vezes, eu acompanhei as campanhas dele, agora é ele que acompanha a minha, que eu sou candidata pela primeira vez, né? Oi? Não, pode falar. Eu ia fazer um registro. Eu fui na casa do Zé Luiz em Marília, quando ele foi candidato a prefeito. Naquele tempo não tinha live. Então, no maior, digamos, esforço ali, eu gravei, fizemos o tipo assim, um programa, né? Juntos. Eu quero dar um forte abraço nele. Ele está fazendo um enfrentamento assim, durante a pandemia específico. E fico muito contente de ver ele chegar assim, com essa garra toda. É verdade. O Vanderlei fala aqui do convênio empresarial, o agente do TRT não faz prevenção aos serviços presenciais no litoral paulista. O Vanderlei é profissional do sistema do judiciário, né, do serviço do judiciário, e aí ele está denunciando isso, que esse convênio ele não faz prevenção. O Zé Carlos está falando da Uzi Minas, que é uma notícia assim, muito triste que nós tivemos, né? A antiga Cosipa está demitindo os funcionários, são 900 trabalhadores que já tinham sido ameaçados de demissão. O sindicato conseguiu suspender isso judicialmente, e hoje essa decisão liminar, que estava suspendendo as demissões, foi cassada. Então, a gente pode aí, a qualquer momento, ter mais essa notícia. Eu acho que é um absurdo, porque não é o momento, né, de demitir, é o momento justamente de você segurar os empregos, segurar a economia, e a gente vê assim, esse descompromisso, né, de grandes empresas, porque assim, eu até entendo a situação
do pequeno empresário, né, que não estava preparado, que não tem condições de preservar seus empregos, né, que ele... E a gente vê que esses que até teriam uma justificativa para demitir, estão fazendo das tripas coração para manter o seu negócio aberto, para manter seus funcionários. E essas grandes empresas que têm, a gente sabe, lucros altíssimos, têm folga, né, são as menos comprometidas com a situação econômica do Brasil. E aí a gente não sabe nem o que fazer, porque não é uma questão que a prefeitura, né, diretamente pode agir, a não ser como a Thelma fez, né, em Santos, você lembra que ela chamou uma greve geral na cidade, né, e conseguiu mobilizar aí várias instituições para que pudesse reverter a demissão, no caso lá de Santos, dos profissionais do porto, né, dos funcionários, dos estivadores. Eu acho que nós vamos ter que partir para isso aqui em Cubatão, porque a gente já tem vivido, o número de desempregados é muito alto já aqui em Cubatão, fruto desse processo de desindustrialização, né, do polo petroquímico de Cubatão, e agora a gente ainda, né, mesmo diante dessa pandemia, vê mais desemprego, mais desesperança na nossa cidade. Vou fazer essa interrupção, depois eu mostro, tem mais comentários aqui. Temos... Olha, eu vou... Daquilo que foi solicitado aí, o Zé Carlos talvez tenha feito, digamos, uma sugestão de um assunto mais amplo, eu vou começar por ali. Bom, o Ministério da Saúde... Então, vamos lá. O Mandetta, ele pelo menos procurava explicar o que estava acontecendo. Na minha opinião, ele não foi o ministro que a grande maioria acha que ele foi. Por quê? Ele não deu conta de nem produzir máscara. Alguém pode dizer com razão, mas sob Bolsonaro não seria fácil. É verdade. E acho que ele acabou, eu diria, evoluindo para a saída no governo quando ele percebeu que ele ia sair dali torrado, e atribuíram a ele uma frase dizendo: o senhor está preparado, falando para o Bolsonaro, de ver que foi o que aconteceu na Itália. Caminhões do Exército carregando corpos, desfilando pelas ruas. Aproveitando esta pergunta dele, vamos fazer aqui uma imagem. Um Boeing 727 tem 180 e poucos lugares, assentos. Vamos arredondar para 200. No Brasil está caindo 6 Boeings por dia. 6 Boeings por dia, para se ter dimensão. O que o Ministério da Saúde fez desde então? Se não fez máscara, se não fez teste, se não teve a capacidade de comprar respirador. O Mandetta chegou a dizer que respiradores que o Brasil tinha comprado, os Estados Unidos tinham pego para ele. Ele falou uma vez e desapareceu. Eu lamento, mas eu não sei se, digamos, é plenamente verdadeira essa hipótese. O Brasil não fez nada. Então, a capacidade instalada do SUS foi quem teve que sustentar. E aí, Paula, você tem toda a razão. Que já vinha sofrendo, né? Isso, você tem toda a razão. Eu ia falar esse respeito. Porque a emenda constitucional 95, mesmo ela, hoje, ela está contornada. Então, não é desculpa. Hoje não há, eu vou repetir, para todo mundo não ter nenhuma dúvida, não há limite para socorrer quem quer que seja, tanto na área da saúde, quanto na área da economia. Não há limite. Eu tenho falado isso também, Arlindo, porque você acredita que os secretários do prefeito têm a cara de pau de ir para a rádio dizer, não, eu não, porque eu apresentei 5 medidas logo no início da pandemia. A primeira delas era isentar de impostos, né? Ou suspender a cobrança das dívidas. Ele, não posso, porque isso fere a lei de responsabilidade fiscal. Eu falei, a lei foi alterada. A primeira coisa que foi feito foi suspender as regras da lei de responsabilidade fiscal, o que foi feito de forma acertada, né, para permitir você minimizar os impactos econômicos, porque agora, 3 meses depois, sem nenhum tipo de ajuda, o comércio de Cubatão está todo quebrado. Entendeu? Ajudar agora é muito mais caro do que ter ajudado de forma paulatina, né, gradativa.
Então, com a saída do Mandetta, e convenhamos, houve até uma certa deselegância nossa com o ministro seguinte, que foi o Teik, que, coitado, ele parecia que não conseguia nem falar. Mas ele teve decência. Ele durou, não sei se ele durou um mês mais, eu não lembro direito, mas parece que ele não chegou a ficar um mês. Então, ele deu uma olhada naquilo, não cedeu ao Bolsonaro e pediu demissão, caiu fora. Palmas para ele, ele não manchou a história dele nesse caso. Sim. Bom, aí o Bolsonaro coloca um general enrolado, Pazuello. Por quê? Não sei quem leu, eu li. Eu falei enrolado porque eu não entendi aquilo. Mas disseram que ele utilizou espaços da Infraero por 12 anos. E nunca houve, pelo que eu li, repito, não quero fazer uma acusação leviana, nenhum tipo de licitação. E, às vezes, a imprensa o apresenta meio que também com atividades empresariais. Bom, e o Bolsonaro já tinha colocado militares ali para todo lado. Então, o que aquele ministério está fazendo? Primeiro, tentou esconder os dados. E teve a cara de pau de dizer que aquilo era para melhorar a informação. Foi, digamos, uma saída pelos fundos, porque a pressão foi tamanha que ele teve que recuar. É claro que ali não tem só idiota. Sim. Tem muitos, mas não é só. Aí ele começou a fazer reuniões com secretários municipais e estaduais de saúde. A única coisa que, digamos, ele fez de bom. Mas ele não aplica nada do que eu diria, eu vou chamar de que a ciência aponta, para facilitar. Nem todo mundo que fala em nome da ciência, de fato, acerta também. Vamos devagar com andor. Então, o Ministério, a rigor, eu não consigo perceber rigorosamente nada que ele esteja fazendo para combater a pandemia. Ninguém dá um exemplo. Ninguém dá um exemplo. Se estivesse fazendo, nós estaríamos sabendo. Bom, e aí, quando chega nesse patamar, eu queria, Paula, falar um pouquinho da política. Eu acho que uma pessoa como você, com a trajetória que o PT tem em Cubatão e na Baixada Santista, nós precisamos sair fora da casinha. O período eleitoral não é o período mais nobre da política. Entretanto, neste momento de pandemia, você vai ser a porta-voz nossa num momento dramático. E eu acho que a população... Vamos pegar a cidade de São Paulo. A cidade de São Paulo já elegeu a Erundina, paraibana. Elegeu o Pita, um carioca negro. Elegeu a Marta Suplicy, que era uma mulher que fazia, digamos, a defesa daquilo que ninguém tinha coragem. Sim. Uma sexóloga, né? Uma mulher à frente do seu tempo. Sexóloga. Imagina na cabeça de muita gente como é que aquilo pegava. Elegeu o Maluf, depois elegeu Serra, depois elegeu o Haddad. Ou seja, eu estou dando a cidade de São Paulo como exemplo. A população de São Paulo é radical, na minha opinião. Ela vai atrás de quem ela acredita que vai resolver. E eu acho que o PT, a gente tem uma certa penitência ideológica. A gente se sente na obrigação de, cada vez que abre a boca, eu estou falando de mim também, mas eu estou querendo romper com essas coisas. Eu acho que não devemos romper, pelo amor de Deus. A gente faz questão de contar todo o nosso histórico, mas fala, mas, seu Xará, eu estou aqui desempregado, o que você vai fazer? Então, eu creio, eu vou te dar uma ideia, e com certeza você já conhece, ou até já colocou no seu programa, mas então servirá apenas para todo mundo acompanhar. Mas eu defendo que cada município
faça um banco próprio, um banco municipal. Todo o dinheiro da prefeitura vai estar nesse banco. Você pode fazer um tipo de uma moeda local, onde o servidor público, tendo aquela moeda local, ele vai ter desconto no comércio local. É só articular. O que esse banco render se volta a favor da sociedade. Fazer, digamos, grupos de desenvolvimento até regional numa cidade como Cubatão. Ou, digamos, separar. Então, na área do transporte, não é isso? Na área de portos, o que Cubatão tem e o que pode fazer? O que nós vamos buscar da Petrobras para Cubatão? E por aí vai. Então, o que eu estou te sugerindo é que você é muito simpática, muito articulada, e não perca essas características. Você vai ser muito boa de voto, na minha opinião. Uhum. Mas eu acho que você tem que dizer para quem a gente quer, você tem que escolher para quem que nós vamos conversar aí em Cubatão. Onde a imensa maioria de pobres. Não é possível que a gente não tenha capacidade, aí sim, de recuperar toda a nossa trajetória, toda a nossa história, tudo aquilo que a gente sempre defendeu, e dizer, eu vou realizar, mas eu quero o apoio de vocês. Porque não é fácil, Câmara de Vereadores, não é isso? Não Verdade. é fácil. Então, nós temos que buscar, eu vou apelidar de uma nova institucionalidade. O orçamento participativo, com os limites que teve e poderá ter, mas é uma nova institucionalidade. Por quê? Você chama a população para debater os problemas, está aqui o orçamento. A única coisa que eu não concordo, e eu brigava muito aqui em São Paulo, porque eu era secretário e acompanhava aquilo que não era da minha área, que era o orçamento participativo, e teve uma economista, que depois ela foi para o PSOL, ela é famosa, de esquerda, eu comprei um pau com ela danado. Que não era. Porque ela colocava, uma vez, estando na máquina, o limite estava no dinheiro. Eu falei, não é correto você colocar a população. O que você quer? Você quer o centro de saúde, você quer o asfalto, você quer a delegacia? Não, a população quer as três coisas. Então, não vamos dizer o que vai ter, nós vamos dizer o que vai ser feito agora, mas não vamos tirar o resto da mesa como se nós tivéssemos resolvido. Então, eu acho que uma relação dessa, que você tem muita credibilidade para colocar, junto com todos os companheiros e companheiras aí, eu acho que tem que dar um ânimo, você entendeu? Claro. Botar o dedo na ferida da crise é fundamental, explicar a crise é fundamental. O mais importante é gerar esperança. Verdade, Arlindo. Você tem razão. Mas só para você ficar tranquilo que, assim, eu fiz, acho que esse dever de casa, até antes da pandemia, o primeiro lugar que eu fui visitar quando eu decidi, né, ser pré-candidata a prefeita daqui de Cubatão foi Maricá, para conhecer o projeto. Eu desconfiava. Até você assim, ó, se você... Da moeda social, do Mubuca e da tarifa zero. E são os primeiros projetos que eu assumi, né, e apresentei para discussão com a sociedade em Cubatão, porque eu acho que nós somos uma prefeitura rica. Nós temos um orçamento capaz de subsidiar o transporte público, claro, de maneira gradativa, responsável. Eu não vou entrar na prefeitura e amanhã determinar a tarifa zero. Mas da mesma forma, né, que o Quaquá fez lá em Maricá, nós podemos fazer de forma gradativa, instituir os programas, né, os ônibus com tarifa zero e integrar a cidade, porque a cidade de Cubatão não é uma cidade integrada, ela está toda fragmentada, ela tem vazios urbanos, ela não tem um plano diretor há mais de 20 anos. Então, um outro compromisso meu é ter que fazer um plano diretor de forma participativa e discutir com a comunidade em cada bairro o que ela espera daquele território, né? Porque ela tem que assumir esse compromisso junto com a prefeitura, de transformar a cara da nossa cidade. Eu também acho que nós perdemos a esperança nesses últimos anos, porque foi muita paulada, sabe? É um prefeito muito ruim, que abandonou a cidade. Você não viu que até deu no Trend Topics, né, do Twitter, que o Supla veio aqui gravar, né, um clipe
Por quê? Porque ele queria um cenário pós-apocalíptico, um cenário deserto. Ele veio gravar em Cubatão, porque Cubatão está abandonada, e ela realmente parece, né, uma cidade, um cenário pós-apocalíptico. Então, a gente precisa reverter isso, e eu acho que isso se faz resgatando mesmo a participação social, dando esperança para as pessoas de que é possível, mesmo diante, né, de um cenário tão difícil como nós vamos enfrentar, que eu acho também isso tem que ser muito pé no chão, né? A gente não, essa crise econômica vai durar alguns meses, talvez anos, mas por isso mesmo é que a gente precisa de criatividade, investimento público e uma pessoa capacitada para estar na prefeitura para ter condições de enfrentar os anos difíceis que nós vamos ter que enfrentar, né? Não, que bom, parabéns para você. Eu desconfiei, eu falei, eu acho que ela é muito sagaz e já deve ter ido atrás. Então, eu acertei quando eu me preveni, não é verdade? Mas a intenção é essa. Eu acho que... Eu vou lembrar, quando o PT não tinha diretório zonal e nem municipal. No início, nós fundamos o PT. Nós tínhamos os núcleos e fundamos a Internúcleos. A Internúcleos aqui em São Paulo, então vinha gente de outras partes do Brasil, gente famosa. E era um debate altamente qualificado. Não foi na Internúcleos, mas teve um debate, logo o PT, quando foi disputar a primeira eleição, então tinha militante, nós fazíamos uma pose para dizer o seguinte, olha, nós não podemos prometer. Não podemos prometer. O PT tem que debater, apresentar plano e tal. Até o momento que o Davi Capistrano, que vinha do Partidão, bem mais pragmático do que a média ali, né? O Davi Capistrano falou assim, olha, eu não voto em quem não promete. Se durante a campanha não promete nada, imagina depois. Então, foi uma virada. Então, eu estou brincando, aparentemente, pelo seguinte, é diferente você gerar esperança e confiança do que você prometer de forma vazia. Verdade. Né? Porque aí você apresenta, olha aqui, Cubatão, este é o orçamento, dá para fazer desta forma, eu preciso do apoio de vocês para fazer, porque esse é o fato, né? Porque contraria interesses. Um governante bom, uma governanta, sei lá, boa, tem que contrariar interesses. Então, eu acho que é um desafio muito bom, porque o Palocci dizia uma coisa, ele falava assim, você tem que entrar na eleição preparado para perder. E quando ele foi candidato a prefeito pela primeira vez, ele negociou o apoio do PCdoB, eu aqui em São Paulo, como presidente estadual do PT, ele negociando com o PCdoB em Ribeirão Preto e eu no telefone, ele conversando comigo no telefone, e eu ouvindo a conversa. Chegou num ponto que eu falei, manda o PCdoB viajar, que isso aí não vai dar nada. Ele mandou e ganhou a eleição, porque o PCdoB queria fazer tratativas para oferecer o apoio, não tinha peso nenhum naquele momento, lá em Ribeirão. E foi apoiar o PMDB, e o Palocci bateu o PMDB sendo candidato do PT. Então, eu estou dizendo o seguinte, ele era bem jovem, entendeu? Ele era bem jovem. Então, estou dizendo um exemplo. Você tem a Thelma aí do lado, enfim, você tem vários exemplos de absoluto sucesso, e até Cubatão, né? Claro, já governamos. Então, só para a gente já chegou quase a 1 hora, mas assim, só para prestigiar os comentários aqui dos nossos seguidores. O Aloísio falando, ele respondeu aqui por mim, quando você perguntou, tem barreira em Cubatão? Ele falou assim, tem, a única barreira que o prefeito colocou foi um caminhão no meio da rua para atender a céu aberto, né, as pessoas com Covid. A gente chama a carreta do Covid. É uma política assim, sem pé, sem cabeça, em que as pessoas doentes têm que ficar a céu aberto, debaixo de uma tenda, no sol, no chuva, né, para serem atendidas, e num lugar de grande movimentação na cidade, Arlindo, sabe? De grande fluxo. Então, assim, é um lugar de contaminação, assim, não é um lugar de tratamento. É um completo absurdo que nós já denunciamos. Aqui o Esteves Reis pergunta que podemos classificar as ações e omissões do governo federal como genocídio? Se sim, existe a possibilidade de criar um tribunal especial do genocídio, com previsão de pena por morte de genocídio? O que vocês acham? Esteves, eu participo de uma associação chamada Associação Brasileira de Juristas pela Democracia. Nós já denunciamos o presidente do Bolsonaro no Tribunal Penal Internacional
por este crime de genocídio, e já fizemos também várias ações no âmbito nacional, né, para responsabilizar pelos crimes que ele tem tido por induzir a população a se expor, né, à contaminação, por não tomar medidas de proteção e de incentivo ao isolamento social. Então, já existem esses processos, isso está sendo feito. O Joel assistindo, né? O Joel, por acaso, que é meu pai. Deixa eu prestigiar, lindo, porque eu prestigiei minha mãe, senão causam ciúmes aqui. Meu pai querido também, que foi petroleiro, trabalhou na refinaria Presidente Bernardes, né? Se aposentou lá e hoje tem um comércio na nossa cidade, que é uma náutica, uma marina, né? Que desenvolve muito o turismo, né, turismo náutico, guarda de barcos. Eu vou te levar um dia para passear de barco, que você vai ver que como Cubatão é linda, porque ela não tem só esse cenário, né, da indústria. A gente não valoriza, muitas vezes, a gente tem uma fauna, uma flora lindíssima, assim, invejáveis, né? Nós temos aqui o Guará Vermelho, que só existe aqui no Maranhão, e tem observação de pássaros e várias coisas. O Djalma também, nosso querido companheiro, pré-candidato a vereador aqui, o Gilson, dando boa noite para Lindo. O Wilson, falando terra natal do deputado, ele é lá de Cajuru, o Wilson, igual você. Você também é de Cajuru? Não sabia, Arlindo. Não. Também está faltando, ele sabe que eu ia explicar. Eu sou de Serra Azul. Vizinha do Cajuru. Tá. Não, Cajuru que é vizinha de Serra Azul. Entendi. Estou brincando com ele. Mas, claro. Cajuru é um pouco maior de Serra Azul. O Wilson é meu primo, viu? Casado com minha prima, meu grande apoiador também, que tem me ajudado muito na campanha. O Antônio José também perguntando para você, Lindo, qual a saída para as atividades da Usiminas, né? Já que ela era o braço forte da economia do município, se você vê alguma saída. Vou te dar já considerações finais, então deixa eu ir até o fim, né? O Wilson falando aqui fez levantamento de covas, o Ministério só fez levantamento de covas, né? Mais nada. Vamos ver aqui. O Michel acompanha as propostas da Paula, começou a lutar pela vitória. Aí não tem mais perguntas, aí são comentários elogiosos que a gente agradece. E é isso. Eu vou passar, Arlindo, você para as considerações finais. Tá bem. Porque a gente já passou de 1 hora, porque quando o papo é gostoso, é isso, passa rápido, né? Primeiro, a questão das Usiminas. A decisão é dos proprietários, que eu nem sei nessa altura quem são. Então, fica muito difícil você interferir. A grande covardia, além de tudo, é que eles estão demitindo durante a pandemia, porque se não fosse, poderia haver luta sindical, poderia haver, enfim, algum tipo de resistência, mas já está judicializado, foi cassado uma liminar, e, bom, nesta linha, então, não sei, a Paula poderá responder melhor do que eu, teria que também buscar uma saída no judiciário. Mas eu diria, é uma verdadeira loteria, é muito difícil ganhar aí. Em algum momento, mas não com esse governo local atual, numa circunstância dessa, pode haver a interferência do poder público, né? Mas agora não é possível. Então, é uma saída difícil. Bom, eu queria, Paula, agradecer mais uma vez aqui pela oportunidade. Eu queria te fazer uma pergunta, sugestão. Tá bom. Quando o companheiro relatou desse caminhão no meio da rua... A carreta da morte, como a gente chama. Exatamente, carreta da morte, não precisa nem trombar, né? Eu não sei se seria útil, é tão basal que eu estou um pouco envergonhado, mas sou obrigado, porque me ocorreu.
eu acho que talvez pudesse ser um elemento importante para você explicar como é a contaminação, mostrar como é que essa carreta mata. De maneira simplificada, eu estou te falando, e nem pode ser muito complicado, você entendeu? Porque, de fato, esse cara também está cometendo crime. E por falar nisso, a questão aí do genocídio, se pode haver processo ou não, você já respondeu digamos, o essencial, eu quero comentar. Na Itália, por aquilo que, inclusive, eu comentei rapidamente aqui, muitos prefeitos, enfim, autoridades correlatas que foram responsáveis pela abertura da economia, do comércio, estão sendo processados. Bom, eu não sei prever, não é a minha área. Agora, que o Bolsonaro merece ser processado, que esse prefeito aí merece ser processado. O que vai dar, eu não tenho nenhuma segurança. Agora, nós precisamos passar essa ideia para as pessoas de que matar gente não pode ficar impune. Pela ação, pela omissão, por tudo aquilo que ocorre. Tanto é verdade que o Bolsonaro tentou aprovar, numa medida provisória, que nenhuma autoridade ficaria responsável por eventuais erros, desde que não houvesse a intenção, o dolo. Você se lembra disso, Paulo? Sim. Então, ele não conseguiu levar isso adiante. Então, ele já está imaginando, porque ele tem muito medo, ele já está imaginando o que ele pode ter que responder. E aquilo, muito provavelmente, não é ideia dele, aquilo vem daquela viola em volta dele, e fala assim, nós precisamos nos prevenir, porque, né, podemos ter problema. Então, eu acho que... Mas é melhor a gente agir agora para salvar vidas do que agir depois para que alguém seja punido, ainda que devamos fazer. Finalmente, eu quero dar um abraço aí a todas as companheiras, companheiros, no seu Joel, na dona Eli, né? E parabéns pela filha, e parabéns, enfim, para todos vocês. Eu acho que... eu, por coincidência, eu participei de várias lives aí na Baixada, e o conjunto está de parabéns. Alguma delas, a Paula e eu estivemos juntos com os companheiros daqui também. Verdade. Então, eu creio que essa ideia da integração, que eu ouvi pela primeira vez, exatamente quando eu participei do lançamento da sua candidatura, Paula, é uma ideia preciosa, porque economiza recursos e vai ter, de fato, um drama no pós-pandemia, com a economia estraçalhada. Então, um grande abraço, boa sorte, e nós vamos tentar contribuir da forma que for possível, né? Claro, Arlindo, com certeza. Gente, para quem não sabe, eu já trabalhei com o Arlindo, fui assessora dele quando ele foi secretário municipal das subprefeituras no governo da Marta, Suplicy, em São Paulo. E é um grande prazer estar aqui com você de novo, Arlindo. Eu tenho em você assim uma referência e eu sei que você vai continuar me ajudando quando eu estiver eleita a governar essa cidade de Cubatão. Obrigada, viu? Um grande abraço. Abraço a todos que nos acompanharam. Parabéns. Tchau.